Usem esse aplicativo, ele é de graça, tá? Ele serve para cálculo de ganhos e serve para essa ferramenta que é a principal. Para mim, o Stop Club, a principal ferramenta dela é essa aqui, ó. Cálculo de custo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou editar. Tá. Quantos dias eu trabalho na semana? Quantas horas por dia? Qual minha média de KM? Financiamento. Quanto que eu pago de financiamento do carro? Quanto que eu pago de proteção veicular? Quanto que é meu IPVA, meu licenciamento? Presta atenção que eu vou mostrar para vocês. E quanto eu estou pagando de combustível? No etanol, eu abasteço no etanol, tá? E a média do meu carro que tá fazendo? 7, média geral, certo? Eu preenchi todos esses dados, vocês viram que tá todos os meus custos aqui, beleza? Agora eu venho aqui, ó. Quanto que custa o meu carro? Meu custo operacional semanal, quanto custa? Essa ferramenta é de graça no Stop Club, tá? Meu custo operacional por semana é de R$ 1.238. E aqui ele detalha quanto que eu preciso guardar por semana para pagar o combustível, quanto que eu preciso guardar por semana para pagar o meu parcelamento do meu carro, quanto que eu preciso guardar por semana para pagar a minha proteção veicular, quanto que eu preciso guardar por semana para fazer a minha manutenção, incluso aqui manutenção preventiva e corretiva, já incluso aqui. Então, o meu custo semanal é de R$ 1.238,11, tá? Esse é o meu custo. E agora eu vou mostrar para vocês a visão geral. Quanto que é o meu custo por KM, tá? E essa tabelinha aqui, galera, ela é alimentada toda vez que aumenta e diminui, tá? Toda vez que aumenta e diminui o combustível, eu tenho que vir editar e mudar lá. Por quê? Porque é um custo variável e vai mudar o seu trabalho por semana. Às vezes você tem que faturar mais, às vezes tem que faturar menos, tá? Mas sempre manter uma média padrão. Então, o meu custo por KM é de 88 centavos por KM, certo? Só que aqui vem o X da questão. Qual que é o mínimo de KM que eu preciso fazer para manter o meu custo? Mostra tudo, porque às vezes o cara tá trabalhando de Uber e tá vendo, pô, não sobra dinheiro, mas eu tô apertado, só vivo apertado. Por quê? Porque ele não coloca os custos. Vocês têm que... Gente, esqueça esse negócio, tem que ser R$2 o KM. Tem carro que custa 88 centavos por KM, tem carro que custa 50 centavos por KM, tem carro que custa 1,15 por KM, e aí vai. Às vezes o cara custa 1,15 por KM e aqui muda, aqui muda, eu vou explicar detalhadamente para vocês isso aqui, tá? Então, ó, se eu fosse focar em KM, ou melhor dizendo, deixa eu reformular aqui. Se eu focar em KM, se eu for pegar a corrida por KM, qual que é o meu parâmetro? Teria que ser 1,71 no mínimo, mas qual que eu faço? 1,80, tá? Posso pegar a corrida a partir de 80 km, porque tá acima do que eu preciso, certo? Quanto que tem que ser a corrida por hora trabalhada? A minha tem que ser no mínimo 34,29 por hora trabalhada. E vocês viram que a minha hora online logada tá R$38 por hora já, do jeito que eu trabalho, certo? Então já estou acima do que eu preciso. Mas os meus parâmetros de escolha de corrida é a partir de R$40 por hora. Eu uso isso aqui como um ponto de partida. Eu nunca trabalho no mínimo. Salvo engano, um dia muito ruim, um mês muito fraco, quando chega aquele período do mês entre vale e pagamento, chegando perto do final do mês que está muito ruim, aí eu consigo diminuir para esse valor. Porém, não posso baixar abaixo de 35, mas nunca consigo. Só um minutinho, Tatuame, só um minutinho. Então, são 34 por hora rodada e lucro por hora 16,60 por hora. Então, pessoal, é o que eu falo para vocês. Eu não foco no KM, eu foco em ganhos por hora e lucro por hora. Por quê? Porque no final das contas, ele sai acima de R$40 por hora e ele sai acima de R$16 por lucro, certo?
Quanto que eu tenho que faturar bruto por dia para manter tudo isso? Eu tenho que faturar bruto R$ 342,86. Só que eu não paro nisso, tá? Eu foco no quê? Eu foco em R$ 400. Eu miro nos 400. Nem sempre eu chego, mas eu sempre faço acima desse valor, tá? Mas no mínimo tem que ser isso, senão eu pago para trabalhar. E isso me dá 48% de lucro, tá? Me perguntaram lá no TikTok, na minha live, assim: ô Marco, vocês estão reclamando de trabalhar por hora, ganhar por hora trabalhada na Uber, né, e nessa regulamentação. Por que você está achando ruim? Porque no mínimo a minha hora trabalhada tem que ser no mínimo esse valor. E quanto que eles querem pagar na regulamentação? 32. Beleza? Então, quem assistiu, vocês viram esses detalhes até agora? Agora vamos ler aqui, ó. Para atingir um lucro semanal, presta atenção, lucro semanal de R$ 1.160, rodando 7 dias e 200 km trabalhado por dia, você não deve aceitar corridas que o seu lucro fique abaixo de 16,60. Corridas que você aceita e a sua lucratividade é negativa, você está pagando para trabalhar. No mais, galera, para mim ter esse valor de lucro por hora, todos esses parâmetros que eu falei aqui tem que bater, entendeu? Então eu uso um aplicativo que a hora que toca a corrida e ele mostra isso para mim. Agora vamos lá para outro detalhe, tá? Muito importante. Como eu disse para vocês que eu não foco no lucro por hora nesse número, meu mínimo é 40, e eu vou mostrar lá no meu calculador de ganhos, tá? Meu mínimo é 40 e o meu mínimo de lucro por hora é a partir de R$16, certo? E o meu lucro e meu ganho por km tem que ser 1,80 quando eu estou focado em km. Então o que acontece? Eu trabalhando, tendo um ponto de partida, sabendo que meu mínimo é esse, partindo de 1,80 km e partindo de R$40 por hora, no final das contas, eu não preciso às vezes trabalhar 7 dias na semana e às vezes eu não preciso ficar 10 horas logado no dia, tá? Às vezes eu não trabalho 10 horas no dia. Em média, galera, no fechamento meu mensal, eu consigo trabalhando desse jeito, com essas corridas, pagando a hora e o lucro por hora do jeito que eu trabalho, eu consigo fazer com que a Uber desconte menos.